Olá, caros amigos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito de música. E para compartilhar conosco da sua experiência, dos seus conhecimentos na área, nós estamos aqui com nosso irmão Daniel Azevedo. Daniel, ele é músico profissional, teve uma ampla experiência na música popular, mas foi resgatado por Cristo e hoje ele é um militante na causa do Mestre. Daniel, obrigado pela sua presença aqui conosco. Fala um pouquinho de você, de onde você veio, onde você nasceu, o que você faz hoje profissionalmente e na igreja. Fala um pouquinho de você. Ok. Nasci em Porto Alegre e é a cidade onde eu moro, né? Onde atuo também trabalhando com música, atualmente com educação musical. E na igreja atuo no Ministério da Música, né? Como diretor já há alguns anos. E quando começou assim, esse seu interesse pela música? Foi muito cedo? Na adolescência. Na adolescência eu tinha vontade de aprender alguns instrumentos e acabei optando pelo contrabaixo. Depois de um tempo assim, optei por esse instrumento. Então a sua formação hoje, você toca contrabaixo, toca algum outro instrumento? Alguns outros também, mas o primeiro instrumento assim, né, que eu toco há mais tempo é o contrabaixo. É esse instrumento que eu tenho aqui. Esse é um contrabaixo acústico, ele se parece com um violão, mas é um contrabaixo, né? E desde os 14 anos eu toco, né, contrabaixo elétrico, assim. Depois tive contato com violão, mais tarde na faculdade de música, com a flauta doce também, né? Eu fiz licenciatura em música, então um curso que prepara o educador musical. Então nós temos várias práticas pedagógicas e uma delas foi a flauta doce, né? Eu não conhecia esse instrumento, não tocava. Primeiro contato na faculdade, hoje é um instrumento muito bom de trabalhar com alunos, né, com crianças. E recentemente tive contato também com violoncelo. Muito bom. E profissionalmente, você começou com quantos anos? Quando foi isso? Profissionalmente, com 18 anos, com aulas de contrabaixo elétrico, né, aulas particulares, escolas de música. E com 19 anos, a primeira apresentação, assim, em público, né? E assim, como músico, quais eram os seus sonhos assim, para a sua carreira? O que você enxergava no seu futuro? O que você queria para você como um músico profissional? Bom, o músico profissional no meio popular, ele tem um objetivo de crescer, de primeiramente sobreviver da música, né? Existe o sonho de sobreviver da música, assim, de poder fazer dessa paixão seu meio de subsistência, assim, né? E, se possível, prosperar, né? Por que não? Então, na música popular, o meu objetivo não era, por exemplo, fazer parte de um grupo ou acompanhar um cantor de sucesso, ou uma banda, uma coisa assim, e então ganhar dinheiro vendendo CDs ou gravando DVDs, né? Era mais ficar conhecido no meio musical como um instrumentista, para que então eu fosse requisitado para diversos trabalhos, diferentes projetos, diferentes trabalhos, como um profissional autônomo, né? Um instrumentista assim autônomo. E qual era o meio assim, que você trabalhava? Qual os estilos que você tocava? Em Porto Alegre, música pop rock, né? Música popular brasileira, alguma coisa de jazz também, música instrumental, sempre gostei muito. Sempre procurei estudar, aprender. E outros estilos também. Toquei num grupo de música cubana, por exemplo, mas sempre assim, ritmos populares, né? Bossa nova, jazz, MPB, samba, músicas, ritmos aqui brasileiros também e de outros lugares. Você parece que recebeu um prêmio no ano 2000, se eu não me engano, não foi? Um prêmio lá em Porto Alegre? Como é que foi isso? Eu tenho 2 irmãos que também são músicos, 2 irmãos mais novos, e nós tocávamos juntos. Nós acompanhávamos uma cantora, uma grande amiga, e nós participamos no ano 2000 juntos. Ela se inscreveu num festival de música, era o Festival de Música de Porto Alegre, né? Era o 3º Festival de Música de Porto Alegre. E ela também é compositora, né? Hoje ela vive na Irlanda. E essa amiga fez uma composição, nós tocamos, participamos do festival e eu ganhei o prêmio de melhor instrumentista. A música tinha alguns improvisos, assim, de instrumentos, né? Aí tinha um improviso de contrabaixo. E aí eu recebi esse prêmio. Mas esse prêmio, na época, era algo assim que parecia uma coisa muito importante, né?
Mas na verdade foi algo que alimentou a minha vaidade, assim, alimentou meu orgulho, né? Como você comentou antes, como nós estávamos conversando antes sobre o meio musical, né? O meio musical popular é um meio assim onde os músicos eles buscam muito os elogios, né? O meio artístico, então profissional na música popular é muito assim, né? O músico ele busca isso, ele busca ser glorificado, né? Por que não dizer assim? Então essa coisa do prêmio, da exaltação, essa busca de a cada dia tentar tocar melhor, crescer, né? Como instrumentista, mas com um objetivo de benefício próprio, não só de receber dinheiro, porque é preciso tocar bem para se enquadrar no meio profissional, né? Para conseguir trabalho, digamos assim, para receber, né? Para ser requisitado como um músico profissional, como baixista, como guitarrista, enfim. Mas essa busca por superação, ela acaba alimentando o ego, acaba alimentando o orgulho, e isso é muito perigoso, assim, né? E é imperceptível. É algo que você começa a sentir pouco a pouco, você começa a se deixar influenciar pelos amigos, né, pelos colegas, por colegas que já têm essa postura. Eu não estou generalizando, né? Não estou generalizando. Nem todos os músicos têm essa postura egocêntrica, assim, né? Mas a maioria deles tem. E eu fazia parte dessa maioria, né? Eu buscava isso, assim, também. Eu buscava ser elogiado. Enfim. Estar em evidência. Exato. E você ganhou dinheiro? Sim. O suficiente para sobreviver de música durante um bom tempo. Eu trabalhei só com isso, só como músico profissional e professor, né, de contrabaixo, dando aulas de música durante 10 anos. E pouco a pouco os trabalhos foram aparecendo, né? As coisas foram melhorando e comecei a ganhar mais dinheiro. Comecei a tocar com trabalhos que remuneravam melhor, os cachês eram melhores, né? As agendas mais cheias de viagens, de shows, assim. E então já recebia um pouco mais. Mas nunca cheguei a enriquecer, assim, né? Era o suficiente para continuar alimentando, né, aquele sonho de viver daquela paixão, né, de sobreviver, né, da música, assim. E você era feliz? Ou você fazia por dinheiro, por aquele propósito que você tinha? Ou você era feliz, aquilo te dava prazer, aquele tipo de trabalho? No início era uma sensação de sonho realizado, né, de objetivo alcançado. Eu consigo hoje, né, sobreviver de música, pagar as minhas contas, enfim, morar sozinho, comprar aquilo que eu preciso, né. Muito desse dinheiro sempre eu acabava investindo em instrumentos, né, direcionando às vezes mal, assim, administrando mal, né, as minhas finanças. Então, nem sempre era bem empregado, assim. Mas sobre a felicidade, era uma felicidade baseada nessas conquistas individuais, materiais. Não era uma felicidade plena, né? Porque em muitos momentos eu não me sentia feliz, mesmo tendo conquistado esse posto, assim, esse sonho, né, entre aspas, assim, de me tornar um instrumentista, assim, na música popular. E em relação à música popular, disse muito que música é só uma arte, algo assim neutro, que não causa nenhum efeito. É apenas uma forma de linguagem diferente para cada pessoa. Dentro desse aspecto de rock, blues, jazz, realmente é apenas uma arte que não tem implicações nenhuma, nem física, nem espiritual. Você que tem conhecimento de causa, esteve lá envolvido naquele meio, realmente é algo neutro ou existem implicações muito importantes que a gente precisa considerar? Nós precisamos considerar com muita atenção a questão da música, né? A música não é algo assim neutro, e eu me refiro agora não somente ao texto, não somente à mensagem que está sendo cantada, mas aos sons, aos efeitos que esses sons vão causar na nossa mente, no nosso corpo, né? Efeitos que determinados ritmos podem causar, podem provocar. A música pode ser benéfica, mas pode ser prejudicial, né? É preciso buscar conhecimento nessa área, é preciso ler, pesquisar,
se manter bem informado não é algo neutro, não. Existem implicações aí sim, espirituais, físicas, né? A música pode fazer bem para a minha saúde, a música pode fazer mal para a minha saúde, né? Existe hoje em dia não, há algum tempo existe a musicoterapia, que é baseada nisso, né? Busca o bem-estar de alguém que está debilitado através da música. E cientificamente provado, né? Determinados gêneros musicais podem beneficiar o neurodesenvolvimento de uma criança, podem beneficiar os meus estudos, os meus resultados no vestibular, né? Eu trabalho com isso já há bastante tempo e eu vejo isso em sala de aula, os efeitos da música nas crianças. Quando você coloca determinado tipo de música, você vê a reação. Quando você coloca uma música oposta, uma música, digamos, a primeira mais calma, a segunda mais agitada, você vê diferentes reações, né? Então é preciso conhecer o que dentro dessa música que é mais alegre, mais viva, o que faz bem, mas o que pode talvez fazer mal, o que pode não fazer tão bem, né? Dentro do aspecto espiritual, tem uma dúvida, acho que muita gente em casa tem. A gente ouve muito falar a respeito de cantores, de músicos famosos que fazem acordos, vamos dizer assim, com espíritos, pactos satânicos para poder ter fama, para poder ganhar dinheiro. Alguns dizem que isso é só para aparecer, é só para fazer um marketing, só para fazer uma graça com o público. Isso acontece? Isso é real? Você já viu algo nesse sentido dentro desse meio no qual você trabalhou anteriormente? Sim, existem muitos depoimentos, muitos relatos, e eu mesmo tive uma experiência. Você mesmo? Nessa área. Como é que foi isso? Eu, desde pequeno, tive contato com o espiritismo, né? Os meus parentes me levavam, quando criança, em centros espíritas, né? Espiritismo kardecista, em centros de umbanda também. E nesses locais eu presenciei, assim, eu lembro claramente, possessões, né? Pessoas que são chamados médiums ali, recebendo assim entidades, né? Espíritos que ensinam ser espíritos de pessoas mortas, né? Mas quando você tem contato com a Bíblia, quando você estuda, você conhece realmente, né, a verdade sobre a imortalidade da alma, a verdade sobre esses supostos espíritos, né? Você conhece ali a verdade sobre um grande conflito, sobre uma rebelião que houve, né? Sobre um anjo que se rebelou contra Deus, foi expulso e trouxe com ele um grande exército de anjos. E esses anjos caídos, então, eles têm o poder de, como se fossem atores, interpretar personagens com extrema fidelidade, assim. Eles podem se fazer passar por entes queridos falecidos, ou por entes queridos que estão vivos, por amigos, por pessoas famosas, enfim. Eu tive contato então com o espiritismo, muitas experiências. Quando criança eu lembro de ter feito até cirurgias, assim, né? Com espíritos, assim. Claro, eu não tomava as decisões naquela época, mas meus parentes arranjavam e me conduziam nisso. Alguns parentes, assim, que eram ligados a esse tipo de crença, né? E então, um dia, já quando adulto, já havia me afastado do espiritismo, já não me preocupava mais com isso, assim. Eu recebi um recado, havia uma pessoa próxima que frequentava um centro de umbanda, né? Lá no Rio Grande do Sul, uma cidade da Grande Porto Alegre. E essa pessoa, essa amiga me trouxe um recado de uma médium, um recado dos espíritos, assim seria, dizendo que para que eu realizasse os meus sonhos na música, para que eu alcançasse prosperidade como instrumentista, eu precisaria fazer alguns rituais na minha casa, seguir algumas instruções. Mas eu já tinha deixado esse negócio de espiritismo de lado, eu já não acreditava mais, eu já sinceramente acreditava que isso era balela, assim, né? Eu já não me importava mais. Então, no primeiro momento, eu achei um absurdo, eu achei ridículo, eu ridicularizei, eu brinquei com isso, eu falei, não vou fazer isso, bem capaz.
eram os rituais que envolviam rituais comuns num segmento da religião afro-brasileira, Umbanda, né, que é chamada Umbanda branca, que, ervas, chás e outros ingredientes assim. Então eu tinha que fazer alguns rituais com esses ingredientes, assim. Daí, no primeiro momento eu não quis, e então na semana seguinte eu recebi um novo recado, onde a mesma pessoa, a mesma mãe de santo lá, dizia que eu não precisava me preocupar, que aquele local era um local onde os espíritos só faziam o bem, enfim, que tudo que se fazia ali era de acordo com Deus, né? E eu fiquei mais confiante com esse segundo recado. Somado a isso, a minha cobiça era muito grande. Sempre fui muito ambicioso, desde que eu comecei a trabalhar com música. E cada vez mais, né? Cada vez querendo estar num patamar mais elevado. Patamar mais elevado, agora eu não falo exatamente de um cachê maior por um show ou por uma gravação, ou poder talvez cobrar um valor maior por uma aula de música. Eu queria estar mais em evidência, como você mesmo destacou antes. Eu queria tocar com alguém, algum artista mais famoso, mais conhecido do público, do meio musical, para que então eu ficasse mais em evidência, para que então eu fosse assim lembrado como o músico que toca com aquele grupo, com aquele artista, com aquela cantora, enfim, né? E essa é uma busca comum, é um objetivo comum da maioria dos instrumentistas, né? É autopromoção, né? Autopromoção. E então eu aceitei a proposta dos espíritos lá. Isso era relacionado à sua carreira musical, para dar Exato. uma melhorada. Se eu quisesse realizar o meu sonho ali de prosperidade no trabalho com a música, né? E então eu fiz alguns desses rituais em casa, cumpri as orientações lá dos espíritos, né? Que eu acreditava serem espíritos de pessoas já mortas. E as coisas realmente aconteceram de acordo com as promessas deles. Não que eles tenham poder de prever ou controlar o futuro, mas sim de fazer arranjos, manipular as situações, de modo que nós venhamos a crer que eles estão no controle do futuro, né? Dos acontecimentos futuros. Que eles podem adivinhar o futuro, prever o futuro. Isso é muito comum, né? Muito comum. E deu certo, então? Segundo o que eu fiz, que foi manifestar a minha fé no poder dos espíritos, né? No poder desses supostos espíritos de mortos. No momento em que eu manifestei a fé e a obediência, eles cumpriram a sua parte. Eu cumpri a minha parte. Propostas. Eu cumpri minha parte, eles cumpriram a deles. No dia seguinte, um cantor bastante conhecido em Porto Alegre me ligou, me convidando para participar dos ensaios e fazer shows com ele, né? Que era um sonho que eu tinha. Mas uma coisa bem importante destacar, isso não quer dizer que essa pessoa tivesse ligação com qualquer religião, ou com os espíritos, ou com aquele, né? Não quer dizer isso. Era uma pessoa muito legal, uma pessoa muito gentil, muito amiga, assim, pelo menos no período que nós convivemos juntos, né? Então, é como eu disse antes, pessoas sinceras são manipuladas por esse poder, né? Que é um poder maligno, para que as suas promessas se cumpram e para que nós caiamos nessa armadilha de acreditar que esses enganos são verdade, são o futuro, assim, né? São o cumprimento daquelas promessas no futuro, então. Então isso verdadeiramente acontece no meio musical. Agora... Sim, acontece muito. Nós ouvimos muitas histórias. Uma rápida pesquisa você vai encontrar muitos exemplos no meio artístico e mundial, né? Nós temos um poder muito maior do que esse. Sim. Então vamos passar para essa parte. Quando foi assim o seu contato maior com o Evangelho, que você, de repente, você não possa com precisão dizer foi esse momento, mas imagine um momento que foi o diferencial da sua vida. Nesse momento você teve contato e daí para frente as coisas começaram a mudar. Bom, foi através de um relacionamento, uma namorada que era cristã, conhecia a Bíblia desde criança, assim, e ela começou a me falar de Deus, começou a me falar da Bíblia,
E eu falava sobre as coisas que eu vivia, né? Sobre música, sobre os shows. Tinha vontade de que ela conhecesse mais desse meu trabalho com a arte, com a música. Ao mesmo tempo, ela sentia vontade que eu conhecesse mais sobre o Evangelho, né? Sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, sobre a verdade contida ali. E aos poucos eu fui sentindo interesse. E quando eu relatei justamente essa mesma história que eu acabei de relatar aqui para você, sobre espíritos, porém eu não relatei dessa maneira, né? Eu relatei dizendo assim que, puxa, descobri uma fórmula para o sucesso. Ela ouviu calada, né? O nome dela é Regina, hoje é minha esposa. Ela ouviu assim, não disse nada e só fez uma pergunta: se eu te emprestar um livro, tu lês? E eu disse: sim, eu leio. Então ela me emprestou um livro de um autor canadense chamado Roger Morneau. O nome do livro é Viagem ao Sobrenatural. Nesse livro o autor relata a sua experiência com o sobrenatural, com os espíritos do espiritismo e com a verdade por trás do espiritismo. Ele começou se envolvendo com o espiritismo e depois experimentou algo mais profundo nessa mesma linha. Terminou experimentando a adoração aos demônios, né? Propriamente dito, assim. Um culto satânico, e teve contato com líderes, com pessoas que tinham muito conhecimento nessa área, muita experiência, fizeram revelações para ele, e essas revelações ele traz nesse livro. Mas o principal, através desse livro, eu senti o desejo de possuir uma Bíblia e de ler a Bíblia. Esse livro foi um caminho para a Bíblia, né? Eu senti muita curiosidade de comparar a Bíblia com a história, de conhecer sobre profecias, de conhecer sobre a morte, sobre a verdade sobre a morte, né? A respeito da verdade sobre a morte, o que existe por trás disso, qual a verdade, né? Se em tantas crenças é pregada a reencarnação, é pregada a imortalidade da alma, o que a Bíblia diz sobre isso, né? Se sacerdotes assim de cultos satânicos haviam feito essas revelações para esse homem e ele relatou isso num testemunho, num livro, que conexão isso tem com a Bíblia? E aí eu comecei a ler. Comecei a ler a Bíblia do início, como quem lê um livro de história, por curiosidade. No início até eu tinha vontade de ler para tentar assim descobrir algumas falhas. Algumas coisas assim, para conferir realmente se era, né? E acabei me apaixonando pela palavra de Deus, acabei me apaixonando pela verdade revelada na palavra de Deus. E aos poucos a minha vida foi se transformando. Eu fui perdendo interesse nas coisas antigas e meu interesse foi sendo despertado, né? Para as promessas de Deus, para o plano da salvação, para Jesus Cristo. E a aceitação foi imediata ou teve um período de resistência? Como é que foi? Teve um período de mais ou menos um ano, de muita luta, onde eu já lia a Bíblia e até mesmo fazia um estudo bíblico com um cristão, um adventista do sétimo dia, mas permanecia trabalhando com música, fazendo as mesmas coisas, fazendo shows, em bares, em casas noturnas, em teatros, em cervejarias, né, em festivais de música, em eventos diversos, assim, festas. Continuava trabalhando, continuava fazendo disso o meu meio, né, de trabalho, meu trabalho, assim, meu meio de subsistência. Mas me apaixonando cada vez mais pelos princípios, né, por Deus, pelos mandamentos de Deus. Foi mais ou menos um ano de 2004. Foi um ano de muitas decisões, né? Um ano de muitas percepções, assim, de muita oração, muitas pessoas oraram por mim, né? Um ano de muitas experiências no sentido de estar no palco e estar ali pensando: será que alguma coisa que eu estou fazendo aqui, será que a música, será que os sons, será que o ritmo, será que a letra da canção, será que esse ambiente, será que os vícios, né, que são consumidos aqui, será que as práticas, o comportamento das pessoas, o meu comportamento,
será que alguma coisa aqui desagrada a Deus? Então, certamente a pessoa do Espírito Santo já trabalhava, né, na minha mente, já insistia comigo, já procurava me mostrar ali muitas coisas, né? E foi mostrando realmente. Em oração silenciosa, eu conversava com Deus, pedia orientação, pedia respostas. Porque muitas vezes, eu gostava muito de música instrumental, por exemplo, e na maioria dos casos nós associamos o problema da música popular ou secular ou música mundana, podemos chamar como quisermos, mas da música que fala de coisas assim, de hábitos ruins, digamos, né? De hábitos nocivos, seja para a saúde ou hábitos moralmente nocivos. Normalmente nós separamos essas músicas e, olha, essa música aqui é uma música que um cristão, de repente, não ouviria, porque a letra, né, fala de bebedeiras, de, sei lá, de outras coisas, enfim, coisas que vão... coisas desagradáveis a Deus, né, que não vão construir o meu caráter, mas sim destruir, né, me levar a fazer escolhas ruins. Então eu pensava, puxa, mas e quando eu toco música instrumental? Não tem letra, então não tem mais problema, né? Então posso ficar tocando só música instrumental. E aí, mas ainda assim havia alguma coisa que me incomodava. Eu tinha dúvidas, eu queria respostas claras, né? E muitas vezes eu buscava essas respostas em pessoas, em literatura, encontrei muitas informações, mas as melhores respostas foram as respostas que Deus me mostrou através da minha consciência, realmente. Deus me mostrou respostas silenciosas, assim, respostas às minhas orações, né? E muitas vezes essas respostas vieram quando eu estava em cima do palco, tocando e percebendo que muito mais do que a letra, havia ali a questão egocêntrica, a questão artística, né? Artística não, agora não falo, a arte é uma coisa bela, né? Deus é um grande artista, Deus criou coisas maravilhosas para nós, para que nós tenhamos felicidade. Deus criou a música, por exemplo. Mas eu falo assim, o sentimento alimentado pelo artista, nesse mundo em que nós vivemos. No meio popular, no meio erudito também, infelizmente, né? Outro dia eu conversava com um amigo que desenha muito bem. E durante um tempo ele se dedicou muito ao desenho. E ele recebeu propostas de trabalho, né? E ele estava me dizendo que esse mesmo sentimento ele alimentava. Ele buscava elogios pelos seus desenhos. Eu buscava elogios pelo que eu fazia no contrabaixo. Os meus colegas, não todos, né? Graças a Deus existem exceções. Eu não era uma delas, infelizmente. Mas a maioria dos meus colegas, cantores, artistas em geral, assim, muitos deles tinham um comportamento assim, como nós costumamos chamar, né, de estrelas, assim, né? É engraçado até falar, mas é um comportamento assim, eu quero ser o melhor, eu sou o melhor, eu canto melhor do que o fulano, eu toco melhor do que o fulano, eu faço mais isso, eu faço mais aquilo, né? Eu já fiz isso, já fiz aquilo. Comparações, né? Uma atmosfera de comparações, esse é o grande problema. Então, alimentando esse sentimento, isso acontece também na música instrumental, né? Porque na música instrumental existe muito virtuosismo, né? Eu gostava muito de jazz, música instrumental com solos de instrumentos, com improvisos onde a técnica é muito exuberante, assim, né? Eu me esforçava para isso. Me esforçava, eu nunca tive muita facilidade, posso falar sinceramente, assim, eu nunca tive muita facilidade para isso, para tocar assim coisas difíceis, coisas rápidas, coisas muito técnicas, muito elaboradas. Mas eu me esforçava, eu procurava estudar muitas horas por dia. Durante alguns anos na minha vida eu me esforcei buscando esse objetivo, né? Buscando crescer nessa parte técnica também, parte técnica musical. Mas nunca tive uma facilidade, um talento natural muito grande. Eu conheci muitos outros músicos, assim, em Porto Alegre, em outros lugares, até músicos da minha família mesmo, né? Dos meus irmãos, que sempre tiveram mais facilidade, por exemplo, do que eu. Pegava um instrumento e a música fluía. Eu sempre precisava estudar um pouco mais, assim, né? Trabalhar mais, assim. Então nunca foi uma coisa muito fácil, assim, né, ser músico, mas, enfim, procurava compensar, talvez, né,
as dificuldades com a dedicação, com o estudo, né? Alimentando também, né, o orgulho, buscando também os mesmos elogios, né? O objetivo, no fim, é sempre o mesmo, né? É ser como Deus, ser admirado, ser idolatrado, ser, né, aplaudido. E você estava envolvido em alguns projetos nesse período. Você conseguiu concluir esses projetos? O Espírito Santo ali te incomodando, trabalhando no seu coração. Você conseguiu concluir ou você teve que abandonar algum projeto? E se teve, como é que seus amigos, seus companheiros reagiram a essa nova situação na sua vida? Ok, são duas perguntas aí. Pouco a pouco ali, do finalzinho do ano de 2004, início do ano de 2005, eu comecei a sentir vontade de abandonar alguns projetos. Primeiro, aqueles onde o estilo musical não me agradava. Porque quando você se coloca como um profissional, você muitas vezes, um profissional da música, um instrumentista, assim, na maioria das vezes, infelizmente, eu precisava tocar estilos de música, ritmos que eu não apreciava. Ritmos que eu não, por exemplo, eu jamais compraria um CD daquele artista, mas eu precisava tocar as músicas daquela banda, daquele artista, porque aquilo era o que agradava o público, numa festa, num bar. E com o tempo aquilo foi me cansando, né? Chegou uma hora que eu não aguentava mais tocar aquelas mesmas músicas. Eu não aguentava mais o volume ensurdecedor da música nesses ambientes. O nível de decibéis que nós podemos considerar saudável, 85 decibéis mais ou menos. Eu tocava num bar, por exemplo, um bar bem grande, bastante conhecido em Porto Alegre, onde em alguns shows chegava o som, o volume dentro do local, dentro do lugar, chegava a 118 decibéis. E eu estava ali durante muitas horas, né? Durante a noite inteira, praticamente, ali dentro, tocando, ouvindo música, porque quando os músicos não estavam tocando, havia um DJ colocando música, né? E música bem alta. Então havia essa questão insalubre também. Eu não fumava, nunca fumei, mas eu estava sempre em ambiente de fumantes, sempre fumando, então, passivamente. Exato. E tão terrível quanto, né? E vários outros problemas. Então, aos poucos eu fui somando esses pontos negativos, o repertório que eu não gostava, essa questão da saúde, as muitas noites sem dormir, né? Toda semana, pelo menos 2 noites sem dormir, né? Aí acabava dormindo de dia, então os horários eram muito irregulares, assim. Noites inteiras, né? Quero dizer, normalmente na sexta e no sábado aconteciam os shows. No momento em que eu conheci também os mandamentos de Deus, eu tive muita curiosidade sobre a questão do sábado. Foi talvez o ponto que eu mais custei a aceitar, porque conflitava diretamente com o meu trabalho, né? O sábado bíblico vai do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Os shows aconteciam sempre na sexta-noite. No sábado, muitas vezes aconteciam no sábado à noite, mas durante as horas do sábado, durante a tarde do sábado, durante a manhã do sábado, havia compromissos profissionais, havia passagem de som, havia viagens ligadas ao trabalho, ligadas à profissão, né? Então eu estava sempre ali envolvido com o trabalho. Então a questão do sábado também foi um ponto bastante importante nas minhas decisões, por abandonar alguns trabalhos. Mas eu comecei deixando aqueles cujo estilo não me agradava, né? Eu já há muitos anos eu não apreciava rock, por exemplo, pop rock. Então eu já tocava aquilo no piloto automático, nas festas. Eu não tinha vontade, eu ia lá pelo dinheiro. Então era uma forma de prostituição musical, né? Então eu fui aos poucos peneirando, assim, ficando com os trabalhos que remuneravam melhor ou os trabalhos que talvez não trouxessem uma remuneração muito grande, mas que musicalmente eram agradáveis. Os grupos de jazz, os grupos de música instrumental, o grupo de música cubana era um ritmo agradável de tocar, bastante envolvente, bastante sensual, as pessoas dançavam, mas musicalmente era agradável de tocar, por causa justamente desse estímulo físico, né, que o ritmo repetitivo traz. É um ritmo muito sincopado, assim, é muito difícil ficar parado ouvindo determinados ritmos do mundo.
como a música cubana, os ritmos brasileiros, né? Como o samba, o baião e muitos outros. Então são ritmos muito contagiantes, muito ricos, tecnicamente, porém muito estimulantes. E também são ritmos cujos efeitos já são comprovados, não estimulam mais o físico do que o racional, né? Ritmos como esses. Mas os trabalhos de MPB, jazz, é os que eu ainda permanecia, né? Ou algum trabalho de música popular ali, música pop, onde havia uma boa remuneração, alguma coisa assim. Mas fui deixando pouco a pouco. No início de 2005, eu estava envolvido em 8 projetos, né? Você perguntou quantos eram os projetos e se eu fui deixando. Eu estava envolvido em 8 projetos simultâneos. Nisso tinha um trio de jazz, um grupo de música instrumental com músicas autorais, um grupo que era com os meus irmãos e com um outro amigo pianista, um grande amigo, muito querido. Nós tínhamos um quarteto assim, de música instrumental. Também eu tocava com alguns cantores de MPB, trabalhos autorais, outros intérpretes, que interpretavam canções de cantores famosos, de grupos famosos. Basicamente isso, mas eram todos 8 trabalhos. E aos poucos eu fui peneirando, assim, fui ficando com aqueles que eram mais assim, do meu interesse, do meu gosto. E como que você explicou isso para os seus companheiros? Qual foi a reação Pouco a pouco, deles? fui ligando para cada um deles, fui explicando, né... No início, eu não sentia coragem de assumir, assim, diretamente, um motivo espiritual para abandonar esses trabalhos. Foi até uma atitude covarde. Então eu colocava todos esses outros pontos que eu coloquei para você, mas muitas vezes não falava da questão do sábado, da questão dos princípios, né? Mas falava da questão da saúde, falava da questão do repertório que eu detestava, coisas assim. Mas depois eu comecei a falar. Havia trabalhos, por exemplo, eu lembro de um grupo que eu tocava e haviam apresentações às vezes numa quarta, às vezes numa quinta, às vezes numa sexta-noite, às vezes num sábado. E eu coloquei para eles assim, olha, sexta-noite eu não trabalho mais. Isso já foi em 2005 ali. Então, para essas apresentações de sexta-noite eu posso indicar um outro baixista para ficar no meu lugar, um outro músico. E nos eventos, então, no sábado à noite eu posso vir, não vou poder vir para passagem de som, mas posso vir direto. Eram eventos mais informais, eram em bares, assim, não era nada muito que exigisse uma passagem de som muito longa, era algo bastante informal mesmo, bastante simples, mas era nesses bares, assim, ainda. Mas a questão do sábado ali, das horas do sábado, eu comecei a dar mais atenção. Comecei a me incomodar. Houve um dia que era uma sexta-noite com esse mesmo grupo. Foi a última vez que eu toquei com esse mesmo grupo, que era o grupo de música cubana. Era como que uma orquestra, assim, com muitos instrumentos, mas com cantores também, né? E havia sempre muita dança nos locais, assim. E muita bebedeira também, enfim. O público era movido, né? Aquela música estimulava muito o público para isso, para beber, para fumar, para dançar, para adulterar, né? Uma música muito sensual, assim. Era uma sexta-noite, eu lembro que eu estava tocando com eles, mas eu estava bem incomodado, e eu lembro que no intervalo ali, eram 2 momentos em que o grupo se apresentava. Num pequeno intervalo, eu lembro que eu saí e fui andar pela rua um pouco e refletir sobre essa questão do sábado, né? Sobre essa questão de ser um profissional, de trabalhar com música nessas horas do sábado, que para mim passavam a ser sagradas, porém eu estava ainda em dúvidas, né? Sobre abandonar o trabalho ou não. Foi bastante difícil. Mas ali eu tomei uma decisão de não mais tocar nos sábados. E dali para frente eu só aceitava convites para shows que fossem nas quartas, nos sábados à noite. Eu quis dizer sábado agora entre o pôr do sol de sexta e o pôr do sol do sábado. Sábado bíblico, né? As horas que Deus separou então para adoração, para o descanso, para a família. Nos domingos, mas nessas horas então eu procurava ficar mais reservado. Aí eu já frequentava a igreja, né, fazia o culto e muitas vezes saía do culto do pôr do sol ali com a minha namorada, com a família dela e
ia para um bar para tocar no sábado à noite, tocar ainda algumas músicas, alguns trabalhos com os quais eu havia ali me envolvido, né? Precisava ainda me desvencilhar, assim. Em relação a esse conhecimento que você teve maior da verdade, você vivia num ambiente que declaradamente oposto àquela nova verdade que você estava aprendendo. Então, a minha pergunta para você é a seguinte: como é que foi esse processo de transformação? Porque você trouxe esse seu costume lá de fora, você trouxe isso para a igreja, ou teve um processo de transformação, inclusive do seu gosto musical? Como é que você conciliou o que você estava aprendendo, essa nova verdade que você estava aprendendo, com aquilo que você era? No início eu ainda não via diferenças entre a verdade e a música cristã, boa ou não, edificante ou não. Para mim a música bastava ter uma letra que falasse de Cristo ou da Bíblia, um salmo que pronto. Poderia ser uma música bastante barulhenta, uma música com os mesmos ritmos que eu tocava lá fora para o pessoal dançar e aqueles mesmos, eu quis dizer, com os mesmos ritmos que estimulavam aquelas reações, aquele comportamento, né, das pessoas nas festas, porém com uma letra, com um refrão que falava de Jesus. E por muitos anos foi assim, eu passei a consumir música cristã, atraído ainda pelos ritmos que eu gostava de ouvir, né? Eu gostava muito de música gospel instrumental, por exemplo, né? Músicas mais ou menos... Músicas que têm o mesmo ritmo, acaba sendo dançante, acaba sendo estimulante, envolvente, né? Mas a música instrumental, tinha um título lá que falava de amor ou de Jesus, ou o artista que tocava era cristão, né? E pronto. Achei mais uma coisa boa para ouvir agora, que não tem problema. Não... E com o passar do tempo, eu tive contato com algumas literaturas, com algumas informações que começaram a mexer comigo. Assim como no passado, o conhecimento da Bíblia foi de encontro aos meus hábitos, né? A minha rotina de trabalho, de vida. Agora, já frequentando a igreja, né? Ouvindo música cristã, apreciando, aos poucos eu comecei a conhecer um pouco mais, né? Sobre as diferenças, assim, sobre quais sons estariam mais de acordo com essa mensagem que está sendo cantada. Será que existe um determinado ritmo que é mais agradável a Deus e outro que não? E nós descobrimos que sim, né? Eu descobri que sim. Algumas composições, alguns arranjos, nós podemos dizer assim, de maneira mais clara, alguns arranjos podem tornar mais fácil a minha aceitação da mensagem do que outros. Alguns arranjos musicais podem atrapalhar a pregação do Evangelho, podem dificultar a minha compreensão da mensagem. Algumas músicas têm tanto barulho, têm tanto peso, tem tanta agressividade até, as músicas que têm a característica rock, né? São no estilo rock, assim, e outros estilos também. Estilos semelhantes, estilos próximos ali, estilos que surgiram principalmente na segunda metade do século XX. No século XX, mas na segunda metade para frente, né? Década de 1950, com o surgimento do rock, vários outros estilos ali, soul music, outros estilos semelhantes que traziam um ritmo muito parecido, podem acabar trazendo mais estímulos físicos do que estímulos racionais, né? Podem acabar me ajudando pouco a compreender o que está sendo cantado. E muitas vezes, realmente, os sons abafam a letra da canção. Ou, às vezes, até a própria maneira de cantar, que pode não ser muito clara, né? Então, eu comecei a pesquisar mais sobre música sacra. O primeiro contato que eu tive com essas informações
que essa mistura de letra sacra, letra cristã, com um ritmo mundano, vamos dizer assim, um ritmo que está associado a práticas mundanas ou a rituais de outras religiões, envolvendo dança, envolvendo talvez euforia, talvez transe, né? Foi no livro Nos Bastidores da Mídia, onde um pastor, numa entrevista, relatava informações muito precisas ali sobre como músicas, como ritmos pagãos, ritmos usados, né, em rituais pagãos, acabaram influenciando o surgimento do jazz, do blues e, na década de 1950, do rock. Né? E basta comparar, basta pesquisar e comparar. Né? Não é preciso ter nenhuma formação musical. Basta realmente ter interesse, pesquisar, né, para tirar as dúvidas. E nós encontraremos muitas informações a esse respeito. É fácil, assim, de identificar, né? É fácil. Uma das primeiras músicas que me impressionou, não agora pelo ritmo, não agora pelo conteúdo do contrabaixo ou dos ritmos que eu apreciava quando eu trabalhava com música popular, mas me impressionou pela mensagem, música cristã, música sacra, e pelo arranjo ser mais solene, né? Foi uma música a capela, uma música do Quarteto Arautos do Rei. É uma música chamada Calma, Mansa e Serena. Havia outras também. Mas essa foi uma delas, né? Um arranjo a capela onde eu pude ali ouvir vozes diferentes ali, sustentando perfeitamente a harmonia da música. Eu ouvi, parecia que eu estava ouvindo um instrumento, mas eu procurava agora o contrabaixo, eu procurava os instrumentos, não tinha instrumentos ali, eram só as vozes. E nada estava em conflito com a letra da canção, com a mensagem bíblica. Então, nesse momento, eu posso te dizer com sinceridade, nesse momento, pela primeira vez, eu ouvi algo que me aproximou de Deus, através da música. Não porque foi essa música ou essa composição, mas porque foi esse tipo de arranjo. O arranjo, enfatizando a harmonia, favoreceu a melodia que carregava a letra. Não havia um ritmo repetitivo, conflitando. Não havia uma harmonia dissonante demais. Né? As harmonias de jazz, muitas vezes, de bossa nova, e harmonias usadas na MPB, grande parte da MPB, nas composições da música popular brasileira, são harmonias mais dissonantes, né? Harmonias mais interessantes até para o músico. Né? Eu ouvia muito assim Tom Jobim, ouvia Ivan Lins, ouvia compositores que bebiam, né, de harmonias de jazz, assim, bebiam dessa fonte também. Então, muitos acordes tensos. Então, nesse momento, a harmonia, se eu colocasse uma letra cristã, uma harmonia tensa demais, a harmonia poderia obscurecer ali a melodia, a mensagem, entendeu? Porque isso também vai despertar sensações, né? Eu posso ficar tenso ouvindo determinados acordes, determinados encadeamentos harmônicos. Então precisa ser interessante, precisa ser boa, precisa ser bem feita, com qualidade. Eu não estou dizendo que a harmonia boa é a harmonia simples demais, básica, acordes de 3 notas. Não é isso. Por favor, a harmonia precisa ser interessante. Pode ter em alguns momentos acordes de 3 notas, por que não? Pode ter acordes com mais notas, mas o tempo todo harmonias tensas demais, ocorre também uma inversão. A melodia precisa estar em primeiro plano porque ela está carregando o texto, a mensagem bíblica. A harmonia não pode se sobrepor e o ritmo também não. E nessa música, nesse estilo de música, música sacra, eu pude perceber bem isso. Então, em resumo, você tinha um estilo, uma forma de trabalho, digamos assim, uma cultura musical, e a partir do momento que você conheceu a palavra de Deus, você passou a deixar de lado a sua cultura musical e buscar qual era a cultura musical de Deus. E essas instruções, e foi buscando se adaptar a isso, a essa nova realidade da sua vida. Informações através da Bíblia, informações que a história nos mostra, informações que a ciência nos mostra. Nós estamos cercados de conhecimento, nós só precisamos buscar esse conhecimento.
não nos conformar realmente com aquilo que vem pronto, seja de qual direção for. Com certeza. Daniel, você falou sobre a relação ritmo, harmonia e melodia. Existe, digamos assim, se eu posso usar essa expressão, uma subordinação aí nesses três elementos. Você pode dar um exemplo para a gente de uma música com ritmo que sobressai, o ritmo enfatizado, e uma música que esteja a ênfase na harmonia, uma música mais fraseada, mais natural? Mostra alguma coisa assim para a gente poder entender melhor. Eu vou tocar uma mesma música. Primeiro, dando ênfase na melodia e na harmonia, certo? Depois, com um pouco mais de ritmo, então. Ok, agora mesmo exemplo, porém, um pouco mais tranquilo. Bom, esse foi um exemplo, então, né? Pegando um pouco dessa coisa da harmonia, fazendo harmonia aqui também no contrabaixo, aproveitando essa questão dos acordes, né, que podem ser usados para enfatizar harmonia e melodia juntas, né, e não só ritmo. Isso mostra também que o contrabaixo e outros instrumentos assim musicais, seja de corda, enfim, instrumentos que normalmente trabalhariam harmonia, podem ser usados, né, dessa maneira. Menos ênfase no ritmo, mais ênfase na harmonia, valorizando a melodia. Agora eu vou dar um outro exemplo. Vou tocar um outro exemplo, algo com bastante ritmo, e depois a mesma música de um modo mais calmo, né? Notas mais longas, assim. Vou tocar agora só o contrabaixo, que o contrabaixo faz normalmente, uma linha de baixo. Ok, a mesma música, algo bem simples, só para exemplificar mesmo, porém agora de uma maneira mais tranquila. Bom, eu vou mostrar agora então algo diferente, com mais ritmo. Um arranjo para contrabaixo que eu fiz certa vez para a canção Amazing Grace, para o hino Amazing Grace. Depois,
tocando de uma maneira mais tranquila, menos rítmica, deixando a melodia em primeiro plano. Ok, só um pedacinho. Se eu tocar essa música de um modo mais calmo, mais reverente, do modo como ela é mesmo, né? Originalmente esse hino é composto compasso ternário, não é tão balançado como isso que eu fiz agora. Nesse momento, eu procurei economizar o máximo aqui, para que o ritmo não estivesse acima da melodia. Isso eu fiz de propósito, a minha intenção aqui era enfatizar a melodia. Deixa aí um recado, uma mensagem para os nossos músicos. O que você poderia dizer para eles? Alguma orientação, alguma dica, um conselho para nós encerrarmos o nosso bate-papo? O conselho que até hoje mexe comigo é Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que nós queremos dizer? O que o apóstolo Paulo quis dizer com isso, né? O músico não deve se conformar, o músico cristão, seja adventista ou músico cristão, não deve se conformar com algo que vem pronto, formatado, só porque tem uma letra cristã. Isso não santifica a música, o arranjo. É preciso ir mais a fundo. É preciso buscar mais além disso, né? Além do texto. É preciso buscar realmente conhecimento, informações, não me conformar com isso, porque se é assim, qualquer música que é feita lá fora, eu posso pegar uma música que é tocada num ritual onde ocorrem possessões e trocar a letra por uma letra que fala de Jesus, e aí? Deixar essa letra num refrão pequeno, repetitivo, muitas e muitas vezes, repetições, 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 né? Isso nos lembra hipnose, né? Até o transe. O ritmo repetitivo, a letra repetitiva, mas mesmo que fale ali um texto bíblico, se eu ficar assim, repetindo isso, os resultados serão os mesmos, não tenha dúvida. E se nós observarmos ao redor, nós encontramos resultados assim, infelizmente, em igrejas cristãs. Bom, é preciso então buscar, né, essa renovação da mente, né? Não me conformar com este século, mas me transformar pela renovação da mente, pela busca do conhecimento, pela busca das respostas, muita oração, as respostas principalmente do Criador da música, porque só assim eu vou compreender qual é a vontade dele para mim, qual é a vontade dele para as minhas mãos, né, para os meus ouvidos. A música precisa, acima de tudo, edificar a experiência espiritual da congregação, num culto, da minha família, em casa, num culto familiar. A música tem uma função. Uma mesma música que serve a um culto de adoração a Deus não é a música que vai servir para o entretenimento. Não é uma música que vai ficar tocando num momento de lazer. É uma música sagrada. Então, a mensagem é essa, né? É não se conformar, mas buscar essa transformação pela renovação da nossa mente. A busca do conhecimento e a comunhão com Deus, né? Esse é o segredo. Daniel, muito obrigado pela sua participação conosco, por compartilhar essas experiências, seu conhecimento. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Amém. Quando nós nos propomos a fazer a vontade de Deus, acima da nossa vontade, acima dos nossos gostos, acima até mesmo da nossa cultura, nós estamos oferecendo a Ele uma verdadeira adoração, porque adorar a Deus é isso, submissão à sua vontade. Que nós possamos dizer como salmista: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Que o Senhor te abençoe.